A maioria das pessoas desiste no período errado. Não é quando tudo dá errado. Não é quando o dinheiro falta. Não é quando surgem problemas. Elas desistem quando, aparentemente, nada acontece. Quando você está fazendo tudo certo, mas os resultados não aparecem. Quando você muda hábitos, mas a vida continua igual. Quando você se esforça, mas ninguém percebe. Esse é o momento mais perigoso de todos, porque ele não parece um problema. Ele parece um sinal de fracasso. E é aí que muita gente conclui, em silêncio. Isso não é para mim. Mas deixa eu te falar algo que quase ninguém fala. O período em que nada acontece não é um período vazio. É um período decisivo. É ali que a sua mente está sendo moldada. É ali que seus padrões estão sendo testados. É ali que você descobre se quer resultado ou apenas alívio emocional. Porque é fácil continuar quando tudo responde rápido. Difícil é continuar quando só existe silêncio. E é exatamente nesse silêncio que a maioria revela quem realmente é. Se você sair agora, você volta para o mesmo lugar de sempre. Mas se você ficar, se você aguentar, se você entender o que esse período significa, você sai diferente. E é isso que separa quem constrói de quem apenas tenta. O que quase ninguém percebe é que o período em que nada acontece não é um erro do caminho. Ele é parte do caminho. Mas como ninguém explica isso, as pessoas interpretam errado. Elas acham que resultado vem em linha reta, que esforço gera retorno imediato, que mudança interna aparece rápido por fora. E quando isso não acontece, elas concluem que estão perdendo tempo. Só que deixa eu te revelar algo importante. O crescimento real acontece primeiro onde ninguém vê. Antes de mudar sua renda, você muda sua tolerância ao desconforto. Antes de mudar seus resultados, você muda o jeito que reage ao tédio, à frustração e à ausência de recompensa. Esse período silencioso é quando a sua mente está sendo reprogramada. E isso leva tempo. Você está desaprendendo hábitos antigos. Você está quebrando padrões automáticos. Você está forçando o cérebro a agir de um jeito que ele não gosta, porque o cérebro prefere o conhecido. Mesmo que o conhecido seja ruim, ele prefere o velho problema a uma nova responsabilidade. Por isso, quando você começa a mudar, ele entra em resistência. E essa resistência não vem como dor forte. Ela vem como dúvida. Vem como pensamento sutil. Será que isso funciona mesmo? Será que vale a pena? Será que não estou exagerando? Esses pensamentos não surgem por acaso. Eles aparecem exatamente quando você está avançando. E aqui está a revelação que quase ninguém percebe. O silêncio não é ausência de progresso. É o sinal de que você saiu do automático. Quando você vivia no padrão antigo, tudo parecia fluir, porque você estava repetindo o que já sabia. Agora que você está tentando construir algo diferente, o sistema interno entra em conflito. E isso gera esse vazio estranho. Nada explode, nada desmorona, mas nada empolga. E é aí que muita gente se perde, porque estamos viciados em estímulo, em validação, em resposta rápida. A gente foi condicionado a achar que se não tem emoção, não tem avanço. Mas a verdade é o oposto. As maiores mudanças da vida acontecem em períodos emocionalmente neutros, sem aplauso, sem emoção, sem sensação de vitória. É quando você continua fazendo, mesmo sem vontade. É quando você mantém o hábito, mesmo sem ver resultado. É quando você escolhe disciplina, em vez de motivação. Só que isso não dá dopamina, não dá sensação boa imediata. E por isso, quase ninguém aguenta. A maioria quer sentir algo antes de continuar. Mas quem constrói de verdade, continua mesmo sem sentir nada. E aqui entra um ponto decisivo. Esse período está testando não o seu talento, não a sua inteligência, não a sua capacidade, mas o seu compromisso com o processo. Ele pergunta todos os dias em silêncio: você vai continuar? Ou vai voltar para o conforto? Você quer resultado? Ou quer alívio emocional? Porque voltar para o padrão antigo dá alívio rápido. Você para de se cobrar, para de se frustrar, para de se sentir em construção, mas também para de crescer. E muita gente escolhe isso sem nem perceber. Elas dizem que vão dar um tempo, que vão pensar melhor, que vão retomar depois.
Mas o depois nunca vem, porque não foi o tempo que faltou. Foi estrutura mental. O período em que nada acontece é o filtro mais poderoso que existe. Ele separa quem quer parecer disciplinado de quem realmente é. Se você entende isso, você para de brigar com o silêncio. Você para de achar que está atrasado. Você para de se comparar e começa a agir com maturidade. Você entende que esse vazio é o preço de sair da média. E quem paga esse preço chega em lugares que a maioria só comenta de longe. Agora eu preciso que você seja honesto. Não comigo, com você. Quando foi a última vez que você manteve uma decisão, mesmo sem sentir motivação? Quando foi a última vez que você continuou, sem ninguém ver, elogiar ou incentivar? A maioria das pessoas diz que quer mudar, mas poucas suportam o período em que a mudança ainda não recompensa. E talvez esse seja o seu ponto agora. Talvez você esteja fazendo mais do que antes, pensando diferente, tentando sair do padrão, mas internamente está cansado. Cansado de não ver resposta. Cansado de não sentir progresso. Cansado de parecer que está andando sem sair do lugar. E é aqui que o confronto começa. Porque existe uma pergunta que quase ninguém tem coragem de se fazer. Eu estou comprometido com o resultado, ou apenas com a sensação de estar tentando? São coisas diferentes. Estar tentando dá a sensação de movimento. Estar comprometido exige permanência, tentativa, aceita pausa longa. Compromisso exige continuidade. E seja sincero agora. Quantas vezes você já começou algo com energia, promessa e discurso forte e abandonou silenciosamente? Quando ficou chato? Quando ficou repetitivo? Quando deixou de empolgar? Você não parou porque era impossível. Você parou porque parou de sentir algo. E esse é o padrão que trava a maioria. Nós fomos treinados a obedecer emoções. Se dá prazer, continua. Se gera desconforto, foge. Só que construção real funciona ao contrário. Quem constrói algo sólido aprende a agir mesmo quando a emoção não ajuda. Aprende a continuar mesmo quando o cérebro pede desistência. Aprende a sustentar decisões sem precisar se sentir bem o tempo todo. E talvez isso doa a ouvir. Mas olha ao redor. Quantas pessoas você conhece que começaram junto com você e já desistiram? Elas não falharam. Elas desistiram cedo. Elas confundiram desconforto com sinal de erro. Confundiram silêncio com fracasso. E agora vivem esperando o próximo impulso emocional para tentar de novo. Enquanto isso, o tempo passa. E o tempo não negocia. Ele não espera você se sentir pronto. Ele não se importa com sua motivação. Ele apenas avança. E cada dia que passa, sem consistência, é um dia entregue ao padrão antigo. Agora deixa eu te confrontar ainda mais fundo. Se ninguém estivesse olhando, se ninguém soubesse do seu esforço, se ninguém fosse te validar, você continuaria ou você só se move? Quando existe reconhecimento, porque aqui está uma verdade dura, quem depende de motivação sempre depende de algo externo para continuar. E quem depende do externo nunca constrói algo interno forte. Você não precisa de mais informação. Você não precisa de mais inspiração. Você não precisa de mais vídeos. Você precisa sustentar decisões quando ninguém está vendo. Você precisa atravessar o período em que o ego não é alimentado, porque é aí que o caráter de longo prazo se forma. E agora a pergunta final desse confronto. Você está disposto a continuar sendo o mesmo só porque mudar exige paciência? Ou você aceita que crescimento real é silencioso, desconfortável e solitário no começo? Essa escolha não é dramática. Ela é diária. Ela acontece toda vez que você pensa em parar. Toda vez que você pensa, depois eu continuo. Toda vez que você troca o que constrói pelo que alivia. E ninguém pode fazer essa escolha por você. Mas se você chegou até aqui nesse vídeo, é porque algo em você já entendeu que fugir não resolve. Agora o que vem a seguir é a virada. Porque depois que você encara o confronto, ou você recua, ou você muda de posição mental. Depois desse confronto, existem apenas dois caminhos. Ou você tenta aliviar o desconforto, voltando ao padrão antigo, ou você muda a forma de como toma decisões. E aqui está a virada de chave, que separa quem constrói de quem apenas consome conteúdo.
Pessoas que evoluem não decidem com base no que sentem agora. Decidem com base no tipo de pessoa que querem se tornar. Isso muda tudo. Porque quando você decide com base no sentimento atual, você vira refém do humor. Mas quando decide com base em identidade, você cria estabilidade. A pergunta deixa de ser: o que eu quero fazer agora? E passa a ser: o tipo de pessoa que eu quero ser faria isso. Uma pessoa disciplinada age mesmo sem vontade. Uma pessoa financeiramente madura resiste ao impulso, mesmo quando pode gastar. Uma pessoa focada em crescimento escolhe o longo prazo, mesmo quando o curto prazo chama. Não é sobre ser perfeito, é sobre ser coerente. Coerente todos os dias. A maioria das pessoas sabe exatamente o que deveria fazer. Elas sabem que precisam estudar mais, sabem que precisam gastar menos, sabem que precisam manter constância. O problema nunca foi falta de informação. O problema é que elas decidem como se cada dia fosse isolado, como se uma escolha errada hoje não tivesse impacto amanhã. Mas cada decisão é um voto para o tipo de vida que você está construindo. Quando você escolhe o conforto, vota no padrão antigo. Quando escolhe a disciplina, vota no futuro. E ninguém constrói algo grande com votos contraditórios. Outro erro comum é esperar clareza total para agir. Mas clareza vem depois do movimento, não antes. Você não precisa sentir confiança para agir com disciplina. Você age com disciplina e a confiança aparece depois. Você não precisa enxergar o resultado final. Você só precisa não abandonar o próximo passo. E é aqui que muitos se perdem. Eles querem transformação rápida, querem sinal, querem confirmação. Mas crescimento real não faz barulho no começo. Ele é silencioso, discreto, quase invisível. E exatamente por isso, a maioria desiste, porque não vê retorno imediato e confunde silêncio com fracasso. Mas quem entende o jogo continua mesmo assim. Continua quando ninguém comenta. Continua quando ninguém percebe. Continua quando parece que nada está acontecendo. Porque sabe que o acúmulo é invisível até não ser mais. A virada de chave não é empolgação. É decisão sustentada. É parar de negociar consigo mesmo todos os dias. É parar de transformar exceção em rotina. É entender que consistência vence talento, motivação e até inteligência. E agora você precisa guardar isso. O futuro não é construído nos dias em que tudo dá certo. É construído nos dias comuns. Nos dias em que você não sente nada. Nos dias em que ninguém vê. Nos dias em que seria mais fácil parar. Se você aprender a respeitar esses dias, você muda o jogo. E no próximo bloco, eu vou fechar esse vídeo de um jeito que não deixa dúvida sobre qual é o próximo passo mental que você precisa dar. Agora eu preciso que você seja honesto, não comigo, com você. Quando foi a última vez que você manteve uma decisão, mesmo sem sentir motivação? Quando foi a última vez que você continuou, sem ninguém ver, elogiar ou incentivar? A maioria das pessoas diz que quer mudar, mas poucas suportam o período em que a mudança ainda não recompensa. E talvez esse seja o seu ponto agora. Talvez você esteja fazendo mais do que antes, pensando diferente, tentando sair do padrão, mas internamente está cansado. Cansado de não ver resposta, cansado de não sentir progresso, cansado de parecer que está andando sem sair do lugar. E é aqui que o confronto começa, porque existe uma pergunta que quase ninguém tem coragem de se fazer. Eu estou comprometido com o resultado, ou apenas com a sensação de estar tentando? São coisas diferentes. Estar tentando dá a sensação de movimento. Estar comprometido exige permanência, tentativa, aceita pausa longa. Compromisso exige continuidade. E seja sincero agora, quantas vezes você já começou algo com energia, promessa e discurso forte e abandonou silenciosamente? Quando ficou chato? Quando ficou repetitivo? Quando deixou de empolgar? Você não parou porque era impossível. Você parou porque parou de sentir algo.
E esse é o padrão que trava a maioria. Nós fomos treinados a obedecer emoções. Se dá prazer, continua. Se gera desconforto, foge. Só que construção real funciona ao contrário. Quem constrói algo sólido aprende a agir mesmo quando a emoção não ajuda.